Vox Volkswagen é na Vox. E Viva Bertolini, sua casa, sua vida. Apresentam Bom Vivan, ano 8. Um oferecimento. Sacaro, simplesmente exclusivo. Eco Energizing. Espetos. Cozinha Fusion no Floripa Shopping. Pizzeria Milano, Lavera Pizza Italiana. Cinca Sec, sua roupa em boas mãos. Delivery 32340515. Business Decor, SC 401. Logue, a Fatinante. Olá, muito boa noite. No ar o nosso Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Viva Bertolini. E no programa de hoje, eu tenho a honra, o prazer e a responsabilidade de conversar com um dos homens mais importantes da política brasileira. O meu entrevistado de hoje é o Dr. Jorge Conder Bornhausen. O nosso Bom Vivan, no oferecimento de Vox, Volkswagen é na Vox, da Viva Bertolini, sua casa, sua vida, e da Bacardi, nós já estamos no ar. Muito boa noite, mais uma vez começando um Bom Vivan, transmitido diretamente da loja Viva Bertolini. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos grandes nomes da política brasileira. Ele que nasceu no Rio de Janeiro, começou sua carreira do direito em Blumenau e eu acredito que a partir dali, respirando a universidade, tendo contato com as pessoas, ele se apaixonou pela política. O meu entrevistado de hoje já está aqui nos nossos estúdios, é o Dr. Jorge Conder Bornhausen. Tudo bem? Tudo bem, e você, Léo? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, o seu programa é muito bom, muito visto e muito simpático. Fico feliz, fico feliz. Telespectador, então com muito prazer nessa atendi época... esse convite simpático da sua parte. Fico muito feliz de verdade. Foi na época da universidade que o senhor teve uma paixão pela política ou isso já nasce desde a época que a gente está no berço? Na verdade, tanto por lado de pai como por lado de mãe, eu pertenço a famílias políticas, né? Os Conders iniciaram mais cedo. Meu tio Adolfo foi governador, o meu tio Vitor foi ministro de Viação e Obras Públicas, o Marcos Conder foi prefeito de Itajaí e meu pai foi vereador em Itajaí, depois prefeito, governador, senador. E o interessante é que ele foi prefeito eleito em 30, veio a Revolução de 30, não deixaram ele tomar posse. Aí ele mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, daí porque o Paulo nasceu no Rio, eu nasci no Rio. E em 35, ele foi eleito novamente prefeito de Itajaí. Mas quando chegou 37, houve o golpe do Estado Novo e, mais uma vez, ele saiu da prefeitura. Então, essas circunstâncias levaram a minha mãe ficar comandando a família do Rio de Janeiro. Ele vinha, voltava, os seus negócios eram os mais variados, eram aqui, na Argentina, em São Paulo, em Joinville, em Rio do Sul, no Rio de Janeiro. E com isso eu fiz os meus primeiros estudos no Rio, mas vim para cá em 1952, quando meu pai era governador, estudar aqui no Colégio Catarinense. Retornei ao Santo Inácio, formei-me na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e escolhi Blumenau para advogar com o meu querido amigo Rudi Bauer. Abrimos um escritório de advocacia e de lá eu saí para vir em 1967 ser vice-governador. Muito mais por exigência paterna do que por vocação política. Doutor Jorge, essa história, essa sua história, desde o início da política, que a gente está falando de indicações, é uma política completamente diferente dos dias atuais. Hoje, com a urna eletrônica, com o voto muito mais direto, com as pessoas se envolvendo mais na participação. Que paralelo é possível fazer da antiga política para essa atual política do Brasil? Bom, há uma diferença muito grande, né? Eu acho que a política perdeu muita qualidade na sua representação. A possibilidade de ingressar na política ficou mais estreita, porque poucos têm a oportunidade de serem conhecidos, de ter espaço na mídia. Tem privilégios os pastores, aqueles que trabalham em rádio, televisão, aos jovens que não têm esse tipo de acesso.
a dificuldade é muito maior. Então, houve realmente uma perda de qualidade. Há uma diferença. Eu disputei depois a eleição para o Senado, em 1982, ainda era na cédula única, e disputei já na urna eletrônica em 98, e disputei em 94 o governo do Estado. Fui bem sucedido em 82 para o Senado, em 98, e não consegui me eleger governador em 94, depois de ter sido governador de 79 a 82. Essa sua derrota... Considero a minha missão bem cumprida. É verdade também na política que a gente aprende mais na hora da derrota do que na vitória? Ou o senhor não, eu acho que cada eleição é uma eleição e cada eleição é uma lição. Então é bom prestar muita atenção e estudar a eleição passada. A primeira providência que se tem para poder ganhar uma eleição é estudar a eleição que terminou. Então, o primeiro dia seguinte à eleição é o primeiro dia de estudo para a próxima eleição. Você vai verificar onde perdeu, onde ganhou, vai verificar as razões, os motivos, se puder faz uma pesquisa e se prepara para uma outra jornada. O senhor, na hora de fazer uma estratégia de eleição, o senhor sempre se baseou em estatísticas, em pesquisas, ou muito mais no contato direto com as pessoas? Porque é muito difícil, né? Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que para você coordenar uma campanha eleitoral, você precisa ter pesquisa. Não há como você fazer uma campanha sem pesquisar bem. E sem ter também especialistas que orientem um marketing para uma campanha. E, finalmente, o contato pessoal, que é insubstituível. Eu vou dar um exemplo recente, a campanha vitoriosa do governador Raimundo Colombo. Nós começamos um grupo a trabalhar essa campanha em dezembro de 2008. Fizemos um grupo de estudos, fazíamos acompanhamento de pesquisas, fazíamos também estudos de marketing para poder chegar àquilo que desejávamos. Ele está, no final de 2009, na frente dos demais aliados na pesquisa. No caso, os candidatos eram o vice-governador Pavan e o ex-vice-governador Eduardo Moreira, presidente do PMDB, e o Raimundo. Então, a nossa meta era chegar em primeiro lugar. Daí, esse esforço de comunicação feito por ele, muito bem feito, através das universidades, de palestras, de discussões, de lançamento do seu livro e da atuação no Senado, e nós fomos pesquisando, acompanhando e também fazendo os comerciais partidários de acordo com aquilo que as pesquisas nos indicavam. Então, quando chegamos a 2009, a dezembro de 2009, nós tínhamos atingido o objetivo. Então, a partir daí, era uma questão política, de como agregar os demais partidos da coligação em torno dele e o próprio governador Luiz Henrique. Foi mais uma engenharia e foi conseguida com sucesso por essa equipe que tocou essa pré-campanha, mas que teve um bom candidato. Na hora da decisão, cabe ao senhor experiente, que conhece praticamente todas as personalidades da política catarinense, dar a decisão? É o senhor que fala, que chega no pé do ouvido num jantar? Como é que funcionam os bastidores dessa política? Eu acho que a liderança requer, sobretudo, racionalidade. Mas o senhor sente que é um líder? Eu acho que ocupei esse espaço de liderança durante muitos anos, mas sempre ouvindo meus companheiros, nunca impondo soluções. Fomos abrindo o caminho. Eu mesmo, quando decidi não concorrer à reeleição em 2006, eu abri o espaço para que o Raimundo me substituísse. E isso deu oportunidade para que ele fosse candidato a governador do Estado. Doutor Jorge, o senhor está falando do Raimundo, que é o nosso atual governador do Estado, e o senhor já foi ministro da Educação. Passamos por um momento agora de turbulência na educação catarinense. Que avaliação o senhor faz desse movimento de greve que nós tivemos no primeiro semestre em Santa Catarina? Olha, eu acho que eu não nego que a greve sobre salários é uma greve que tem justa causa, mas ela foi excessiva no tempo
e trouxe um prejuízo aos alunos, que não podem ser os prejudicados. O governo chegou a acertar diversas vezes com o sindicato, com a Sinte, e depois os professores não aceitaram a decisão. Não foi uma boa estratégia por parte dos sindicalistas. Eu acho que houve arroubos demais e houve também muita participação externa de fazer com que o movimento se radicalizasse. A verdade é que hoje você tem que compatibilizar o orçamento com a lei de responsabilidade fiscal. O governador não pode gastar aquilo que não tem. Então, ele tem que fazer qualquer acordo salarial dentro das margens que o Tesouro suporte. E foi isso que foi feito. Ele teve o diálogo o tempo todo, teve muita paciência, sempre reconheceu que os salários eram baixos, mas, evidentemente, não é um milagre que possa ser feito. Eu, quando fui eleito governador, os salários também estavam baixos. E eu fiz uma gratificação, determinei por decreto, uma gratificação pós-digis que dobrou esses salários. Mas as circunstâncias de caixa e de responsabilidade fiscal eram diferentes das atuais. Na minha época eram muito melhores. Então eu pude fazer isso, que foi o chamado pós-digis, que depois foi incorporado aos salários dos professores. Graças também à ação do governo anterior, do doutor Antônio Carlos, que permitiu que ficasse um caixa que me deu a oportunidade de atender os professores no primeiro dia de mandato. O senhor já foi ministro da Educação, governador de Santa Catarina, senador, embaixador do Brasil em Portugal. Qual desses cargos já lhe deu mais prazer? Foi mais gostoso estar nesse momento? Olha, eu diria que todos, né? Eu acho que ser governador do seu estado é um fato de muita relevância, que dá orgulho na gente. E poder realizar é a maior tarefa. E eu acho que eu consegui deixar o número de obras superior a 6 mil, mais de 1.000 quilômetros de estrada, 15 mil quilômetros de eletrificação rural. Nós tivemos 6 hospitais regionais, entre os prontos em construção, como o Dieter Schmidt de Joinville, só para dar um exemplo de um grande hospital. E, ao mesmo tempo, chegamos com o Banco do Estado a todas as cidades, com água a todas as cidades, água tratada naturalmente, mas eu acho que o melhor serviço que eu prestei a Santa Catarina foi ter iniciado aqui a grande batalha contra a paralisia infantil. Em 1979, nós tivemos um surto de paralisia infantil. E isso assustou a população de Santa Catarina e ao governador principalmente. E nós tínhamos vacina à vontade nos postos de saúde e o processo que veio da fronteira do Paraná, no norte de Santa Catarina, ele aumentou. E aí você tem que ser criativo. E nada no mundo você tem igual do que o grande patrimônio das amizades. E eu localizei, através de um querido amigo já falecido, o Oscar Bloch, o professor Albert Sabin, que tinha sido o criador da vacina contra a poliomielite. E o convidei para vir a Santa Catarina, o trouxe aqui. E ele me deu uma explicação de que não adiantava ter a vacina, que mesmo vacinada, a criança recebia o vírus e passava para quem não fosse vacinado. Então você teria que fazer uma operação de guerra, vacinar todas as crianças de 0 a 5 anos no mesmo dia. E eu perguntei ao professor se ele admitia comandar essa guerra contra a poliomielite. E ele, na sua bondade de grande cientista, aceitou ficar em Santa Catarina. Nós mobilizamos a Secretaria de Saúde, de Educação, a Segurança Pública, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, e fizemos a grande primeira vacinação no Brasil contra a poliomielite, que foi repetida em outros estados. E o primeiro estado brasileiro a ser reconhecido como isento de paralisia infantil pela Organização Mundial de Saúde foi Santa Catarina. Hoje não existe nenhum caso no Brasil a partir
desta ação que foi desenvolvida aqui no Estado pelo professor Seib. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Mas o meu encontro com a saúde se deu no Senado também, por circunstâncias muito peculiares. Uma pessoa da minha família, minha mulher, precisou fazer um exame num aparelho moderno chamado PET scan, que localiza qualquer tipo de moléculas cancerosas nas pessoas. E eu fui ao Hospital Einstein, eles me mandaram para Nova York, porque não tinha esse aparelho no Brasil. Eu perguntei ao chefe da equipe do Einstein, o Dr. Jairo Wagner, por que não tinha? Ele disse, por causa dos senhores. Eu disse, dos senhores como? Os senhores legisladores, os senhores fizeram uma Constituição que mantém o monopólio do radioisótopo com o governo. E o governo não produz e o radioisótopo é que faz com que haja a produção do contraste para esses aparelhos. E são produtos de vida curta, portanto, tem que ser realizados perto dos hospitais. Ou se muda a Constituição, ou todos terão que ir aos Estados Unidos para fazer esse exame. E eu entrei com um projeto alterando a Constituição, permitindo a concessão, e consegui aprovar essa emenda constitucional. Hoje nós temos cerca de 60 aparelhos de PET scan no Brasil e temos produção de radioisótopo, que foi na minha participação do Senado, fora as ações em favor das obras e ações de Santa Catarina, a participação que eu deixei marcada e que hoje tem sido objeto de salvar tantas vidas. Agora o senhor está contando uma história de vivência própria que acabou refletindo no país. Existem projetos de fazer com que filhos de políticos estudem em escola pública. Qual é a opinião do senhor sobre um projeto desse? Eu acho que, em primeiro lugar, eu sou a favor da liberdade. Você não pode impor a ninguém de estudar nesse ou naquele colégio. Eu acho que se eu sou político, ou sou engenheiro, ou sou médico, eu vou escolher o colégio que eu achar melhor para o meu filho. A escola pública é que tem que melhorar. O nível da escola pública tem que melhorar. E o senhor provavelmente estudou em escola pública? Não, eu não estudei nunca em escola pública. Agora, os meus filhos estudaram na Universidade Federal de graça. E eu acho uma injustiça social, porque eu podia pagar. Então, a diferença está em você estabelecer critérios de oportunidade e de justiça, para que todos possam ter as mesmas oportunidades, porque a igualdade pode ser uma utopia, mas a igualdade de oportunidades a gente dá pela educação. Hoje no nosso Bom Vivant tenho o prazer de conversar com o Dr. Jorge Konderbornhausen, que está nos dando uma aula de sabedoria, de história do Brasil. Rapidinho, Portugal continua sendo a sua grande paixão? Eu gosto muito de Portugal, eu formei muitos amigos e tive uma participação importante em dois aspectos. O primeiro foi o momento em que Portugal mais fez investimentos no Brasil e eu pude ajudar muito aos investidores portugueses em vencer os obstáculos aqui no Brasil. E segundo, porque eu consegui resolver uma pendência de 10 anos que afetava as relações entre Portugal e Brasil, que era a questão dos dentistas brasileiros em Portugal. E graças a um esforço desenvolvido com o deputado João Rui de Almeida na Assembleia da República, nós conseguimos a aprovação de uma lei que permitiu aos dentistas brasileiros trabalharem, enfim, de forma tranquila. Eu lembro bem que era uma guerra, eu tinha uns amigos que eram dentistas brasileiros lá. Bom, está chegando o Dia dos Pais, gente. E um presente que acho que todo pai gosta, o Dr. Jorge pode me reforçar se é verdade ou não. A grande joia do homem é o relógio, né? A gente pode até, hoje o homem é muito vaidoso, ele tem a capacidade de usar muitas joias, mas eu acho que os relógios são algo que mexem com a gente. Já está na sua tela os maravilhosos relógios da Bergson. A Bergson tem quase 45 anos de história. O grupo Bergson é um dos 5 maiores grupos joalheiros do país. Além das próprias joias, a Bergson representa as mais notáveis marcas de alta relojoaria suíça, tais como Cartier, Calvin Klein, Omega, Montblanc e Victorinox.
E esses relógios que eu trouxe esta semana estão maravilhosos. São 3 modelos para cada gosto de pai. Preste atenção. O primeiro deles é super elegante, automático, tem um charme do mecanismo aparente. Ele tem um ouro rosé que está super na moda. É um relógio bem clássico, porém com toque super moderno, porque o mecanismo dele fica muito aparente. O segundo modelo é um relógio que a gente chama de design contemporâneo. Ele tem a caixa grande, os números são grandes, o relógio é maravilhoso. E o último é um relógio um pouco mais arrojado, aquele relógio que a gente chama para o seu dia a dia. Um relógio que tem movimento quartzo, todo com acabamento negro. Esse é um relógio super moderno, presente super bacana, super especial, porque a partir de ali você pode dar um novo espaço, um novo momento, um novo tempo para a relação com seu pai. É um presente dos relógios da Bertelsmann. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta a gente volta a conversar com o Dr. Jorge Bornhausen. Aliás, as pessoas falam Bornhausen ou Bornhausen? Como é que é essa relação com o sobrenome do senhor? É Bornhausen. Né? Bornhausen mesmo. É Bornhausen. Mas Bornhausen é mais fácil. Em Brasília eles erram muito, é Bornhausen, né? E a gente corrige, mas o nome é difícil, também é compreensível. Perdoa. Breve intervalo comercial, a gente volta em seguida com o nosso Bom Vivan, hoje muito especial. Você está assistindo Bom Vivan, ano 8, um oferecimento. Solo Sede, design no ponto certo. Supermercados Imperatriz, até o preço é melhor. Premier Houses. Autosagitos.com.br. Jurerê Internacional. Bacardi. Plano Unimed Empresa. Toda empresa precisa. A sua pode. De noite e de dia, mais economia. Super Imperatriz. A vida com sabor e alegria. Super Imperatriz. Tudo de gostoso e com variedade. Gostinho de felicidade. Yeah! Super Imperatriz. O Imperatriz é tudo de bom. Imperatriz, até o preço é melhor. Lughe, fascinante. Você está assistindo o nosso Bom Vivan. Hoje estamos recebendo a participação incrível do Dr. Jorge Bornhausen. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Não troque de canal, nem vá dormir. Pastelaria Shanky, bom dia. Bom dia, poderia falar com o proprietário? Proprietário? Um minuto, eu vou passar a ligação. Tararara, tararara. Shanky falando. Oi, é sobre um plano de saúde. Plano de saúde? Então com o setor de recurso humano, né? Tararara. Por menor que seja a sua empresa, ela pode ter Unimed. Acesse eupossoterunimed.com.br e concorra a prêmios. Unimed, a sua empresa pode ter. Shanky falando. A Eviva Bertolini, ambientes personalizados, está cheia de novidades. E você não pode perder. Venha conhecer o novo showroom com lançamentos de padrões de cores, acessórios e muitas ideias para personalizar toda a sua casa com muito conforto, elegância e qualidade de 40 anos de mercado. Eviva Bertolini, SC 401, Shopping Business Decor. Sacaro, simplesmente exclusivo.